Excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, ilustríssimos procurador da República, procurador-geral da República que atua no feito, advogado-geral da União, ilustríssimos advogados e colegas que patrocinam tanto a defesa das partes como dos amicus curiae. Meu nome é Diogo Patriota, eu sou advogado do CRUB, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, que é autora da ação direta de inconstitucionalidade 7187, e também sou advogado da ABRUC, Associação Brasileira das Instituições de Educação Superior Comunitárias. E esse caso, o caso da medicina, é um caso muito caro a todo o setor, porque na realidade ele reproduz um dissenso muito grande dentro do setor educacional, na medida em que a Associação Nacional das Universidades Particulares, sob a premissa de defender uma política pública, no sentir tanto da ABRUC como do CRUB, na realidade ela faz a defesa do fechamento do mercado, da limitação da livre concorrência, e é justamente por isso que a ADC 81 e a ADI 7187 são ações opostas entre si. Enquanto a ANUP defende a efetividade da política dos editais de chamamento público para autorização de cursos de medicina, de outro lado, nós entendemos que essa é uma política não só extremamente deficiente, mas baseada no dispositivo legal que é efetivamente inconstitucional. E ele é inconstitucional por desviar de vários princípios constitucionais, como a legalidade estrita, a isonomia, a livre concorrência, a liberdade de iniciativa, a autonomia universitária e também o direito de petição. Para isso, eu acho que é importante fazer um recorte histórico e dizer que, desde a criação do Ministério da Educação, ainda no governo de Getúlio Vargas, em 1930, a sistemática de autorização de cursos ela sempre teve a ver com a autonomia universitária, mas uma autonomia condicionada à comprovação do cumprimento de requisitos de qualidade acadêmica, principalmente, e de viabilidade econômico-financeira, que eram analisados pelo acreditador público oficial, justamente o MEC, o Ministério da Educação. Mas em 2013, quando surge a Lei 12.871, e principalmente a partir do dispositivo constitucional em discussão, do dispositivo legal em discussão, com o artigo 3º da mesma lei, há um dissenso porque essa norma ela deu ensejo a dois grandes editais de chamamento público e ao fechamento do protocolo EMEC, que já dura 10 anos. E a partir daí, o que se percebe que um grupo de instituições foi muito beneficiado e que a maior parte do setor educacional foi muito prejudicado, inclusive os estudantes. Por que se diz isso? Porque o Ministério da Educação, e aí eu acho importante colocar com uma certa parcimônia, mas essa é a impressão que existe, que o Ministério da Educação não é que ele não levou em conta as questões concorrenciais, mas há indícios de que, deliberadamente, ele escolheu um segmento em detrimento dos outros. Se diz isso porque, tanto no edital número 6 de 2014, como no edital número 1 de 2018, que são os dois grandes editais de chamamento público, não que não tenham ocorrido outros, mas esses são os principais, coisas estranhas, muito estranhas aconteceram. Por exemplo, no edital de 2014, embora o comando legal seja para interiorização de cursos de medicina e redistribuição nas regiões menos abrangidas por esses profissionais, o que se deu de fato foi que a região sul e sudeste foi muito privilegiada nesse primeiro grande edital, inclusive cidades das regiões metropolitanas de capitais como Guarulhos, São Leopoldo, então, São José dos Campos, a cidade de Guarulhos, próximas da capital de São Paulo, Jaboatão dos Campos, na região metropolitana de Recife, São Leopoldo e Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. E esse é um dos exemplos, Além disso, o segundo grande edital, todos os cursos que ali são colocados, e isso consta da petição inicial, apenas um não foi ganho por instituições vinculadas a grandes grupos econômicos, e os que foram ganhos por outras instituições, vários foram comprados logo em seguida por esses big players. É por isso que há uma preocupação sobre uma eventual tergiversação do uso da ADC 81. Veja, eu não, para
excelentíssimos senhores julgadores, eu não estou aqui para dizer que uma parte não pode alegar inconstitucionalidade e buscar preservar eventuais interesses a partir do julgamento do controle concentrado, mas o que se diz aqui é que o que ocorreu foi algo diferente. Foi o uso de uma ação de controle de constitucionalidade sobre a premissa de defesa de uma política pública, quando na realidade o que aparenta é que há uma proteção, se busca evitar que haja concorrência. E quais são esses indícios? O primeiro, que as instituições que tiveram cursos de medicina via editais de chamamento público, logo em seguida foram beneficiadas por uma portaria de moratória que durou 5 anos. O segundo é que essas instituições, elas também tiveram a possibilidade de aumentar vagas quando ninguém mais podia. Então, a grande judicialização que existiu em relação a essa matéria tem uma razão muito forte de ser. Ou seja, o Ministério da Educação ele perdeu a credibilidade naquele período como o grande acreditador oficial e o regulador do setor. A desconfiança que havia, uma desconfiança gigantesca sobre isso, é que o Ministério da Educação tinha seus campeões. Isso é algo que não se pode provar a priori, mas os indícios são fortes nesse sentido. Um dos indícios é que no último edital, no último grande edital, por exemplo, as etapas acadêmicas e financeiras elas foram invertidas. E primeiro as instituições se qualificavam economicamente e depois passavam por uma análise acadêmica. Só que essa análise econômico-financeira, no fundo, ela violava a súmula 284 do Tribunal de Contas da União, porque o Ministério da Educação pediu e seguiu uma nota técnica da FGV, e a FGV, ao invés de levar em consideração o patrimônio líquido dessas entidades, passou a buscar critérios que tinham a ver com EBITDA, que nada mais é do que capacidade de geração de fluxo de caixa, capacidade de lucro. Então, nesse sentido, a nossa opinião é que quando se ignora o patrimônio líquido, automaticamente se prejudica muito fortemente as entidades que não têm esse desiderato, como as associações e as fundações, que têm um grande patrimônio, mas o fluxo de caixa não é a prioridade delas. Além disso, quando a gente fala em tergiversação do uso de ações de controle de constitucionalidade, se diz isso porque, embora a ANUP já tenha sido reconhecida em algumas outras causas como legitimada para discutir os assuntos do ensino superior junto ao Supremo Tribunal Federal, a ata que autorizou o ajuizamento dessa ação, a ata no qual mais de 90% dos votos são dados por dois grandes grupos, a AFIA e a Croton. Inclusive a Croton dá todos esses votos, aproximadamente um pouco mais de 160, por procuração numa única pessoa. Então veja, o que se colocou aqui é que de fato tudo indica que a Associação Nacional das Universidades Particulares não é uma associação nacional. Ela é um braço político de duas grandes empresas educacionais. E isso é muito importante, porque embora não necessariamente incida na extinção dessa ação, demonstra uma certa maquiagem em relação a esse processo. Agora, sobre o dispositivo legal e a inconstitucionalidade ventilada, o que se coloca aqui é que ele criou uma ilimitação. Ou seja, o Ministério da Educação, baseado no artigo 3º, ele pode fazer tudo. E ele tanto pode fazer tudo que, embora a lei dê um comando claro para o Ministério da Educação, no sentido de que ele tem que interiorizar cursos e distribuir médicos, o Ministério da Educação, com base em duas portarias, a portaria 328 de 2018 e a portaria 650 de 2023, simplesmente suspendeu os efeitos dessa lei por mais de 5 anos e 1 mês. Ou seja, o Ministério da Educação cita por qualquer motivo, dizendo que faria uma reavaliação dos custos da redistribuição de médicos, um grupo de trabalho que mal foi constituído ao final da gestão do ministro Vitor Godoy, junto ao Ministério da Educação, e, enfim, parar de dar cumprimento a essa norma. Não houve novos editais de chamamento público, só houve aumento de vagas para quem já tinha os cursos autorizados via mais médicos, e aqueles outros cursos anteriorizados anteriormente ficaram proibidos de fazer requerimento nesse sentido. Então, nós entendemos que essas cláusulas abertas que constam do dispositivo legal, essas cláusulas abertas estão em confronto com a Constituição da República.
Estão em confronto porque quando se diz que se pode abrir um curso por necessidade social e não se define o que é necessidade social, que a criação dos critérios e da pré-seleção dos municípios cabe ao ministro da Educação e não se diz quais são esses critérios. Quando não há nenhuma regulação e quando o ministro da Educação, por base numa portaria, passa a criar critérios não previstos em lei com base nos poderes que tem a partir desse dispositivo legal, justamente dizer que pode escolher cidades com base nos equipamentos SUS, que ninguém sabe exatamente o que é isso, se são cidades próximas da capital ou não. No fundo, o que a gente está tendo aqui é a quebra do princípio da legalidade, porque o ministro ele tem a capacidade, a partir de então, o Ministério da Educação, a simplesmente não cumprir a lei. Por isso que eu queria colocar do que nós temos conhecimento, que é justamente a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes e os especialistas que foram citados. Por exemplo, a doutora Ludmila Rajá, na audiência pública, colocou muito bem sobre a desnecessidade de editais de chamamento público que, se foram necessários no passado, hoje não são mais. O CRUB colocou muito claramente que entende que não há prejuízo nenhum a que os sistemas eles funcionem concomitantemente, ou seja, tanto os editais de chamamento público como deixar efetivamente aberto os protocolos EMEC. E o ministro Gilmar, ele coloca que, embora esses pontos sejam relevantes, no fundo, não foi apresentada nenhuma alternativa melhor do que os editais de chamamento público, porque, na visão colocada no voto e com todo o respeito, né, as instituições de educação se regiriam exclusivamente pelo lucro. Eu, sinceramente, peço escusas, mas não é possível acreditar que essa afirmação esteja correta, porque a maior, pelo menos quase 40% do setor educacional é formado, por exemplo, por entidades sem fins econômicos. As entidades públicas federais, as universidades privadas, mas que são associações e fundações. Aí a gente tem o exemplo das evangélicas, a gente tem o exemplo das católicas, das universidades batistas, a gente também tem o exemplo das universidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, várias delas tendo surgido a partir de municípios, mas hoje com roupagem de fundações de direito privado, e efetivamente elas não se regem por lucro, e tanto não se regem que elas mantêm cursos deficitários, várias licenciaturas e assim por diante. Então, a regra que serve aos grandes grupos empresariais e educacionais não é a regra que serve às associações e fundações comunitárias, principalmente as empresas de médio e pequeno porte que não têm capital para concorrer. Eram e são entidades já interiorizadas, muitas delas mantenedoras de hospitais, hospitais esses com residências e que não podem manter, não se sabe por que motivo, o curso de medicina. Essa é uma questão, uma idiosincrasia que tem que ser esclarecida. É por isso que nós colocamos aqui, junto ao Supremo Tribunal Federal, a necessidade de que a ADC 81 e a ADI 7187 sejam julgadas num voto só, e não separadamente como inicialmente aparenta ocorrer, porque embora as duas, né, tenham sido incluídas na pauta e estivessem apensadas, na prática o que se percebe aqui é que a ADC 81 tem um voto e a ADI 7187 tem outro que não se sabe qual é. Por isso, excelências, eu manifesto mais uma vez a necessidade que coloca aqui de que o Supremo Tribunal Federal analise com cuidado, porque embora tenha sido dito que não há um sistema melhor do que o sistema do mais médios, na realidade há. Existem várias políticas de incentivo que não ensejam necessariamente o trancamento de protocolos individuais para autorizações ou aumento de vagas de curso de medicina, e vários foram apresentados, inclusive, por especialistas das audiências públicas. E em todas as cidades, sejam por editais de chamamento público, sejam pelos cursos em geral, todas elas são transformadas pelo curso de medicina. Por isso que os parâmetros de exemplos colocados na decisão da ADC 81, para nós, é incompleto, porque não se confrontou como se mudou a temática social numa cidade que tem autorização de curso via mais médios e outra que não tem. Agradeço mais uma vez e fico à disposição.